Saudações, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um método de persistência de dados um pouco mais robusto se comparado com o Async Storage que a gente viu na última aula. Tá? Então, a gente vai falar sobre o SQLite, que é um banco de dados efetivamente, né? Ele é embarcado, você não precisa ter um servidor para ele, né? Então, quem já mexeu com outras tecnologias aí sabe que o SQLite é bem comum aí, tanto no iOS quanto no Android. Existem APIs nativas para se trabalhar com SQLite, né? E diversas outras plataformas, dá para você usar ele em qualquer coisa. Inclusive quem fez disciplina comigo ou viu os vídeos aí no YouTube, lembra que a gente trabalhava com o Java, né, e fazia uma arquitetura bem interessante usando o SQLite e aquele modelo DAO, né, do Data Access Object, e os conceitos do Active Record, né, para o próprio objeto poder se salvar, se buscar no banco, enfim, né. Então, algumas coisas que a gente fazia lá no Java, né. Aqui no React Native, eu pretendo deixar um pouco mais simples para a gente não tomar muito tempo com isso, até porque existem diversas outras alternativas ao SQLite, né? Então, sobretudo bancos que você vai fazer armazenamento em nuvem, né? Então, por exemplo, o Mongo, Atlas, né? Que você usa o MongoDB remotamente, o Firebase, enfim, tem outras alternativas aí, tá? Então, falando um pouco sobre o SQLite, ele já vem nativo na biblioteca Expo, só que vocês precisam só instalar ele, né? Então ele não vem em todos os aplicativos que você cria, mas ele facilmente pode ser instalado através do Expo, tá? A documentação dele aqui na página do Expo é bem simples, tá? Simples que eu digo é resumida, tá? Não é simples de utilizar, na verdade. Eu confesso a vocês que eu prefiro muito mais o modelo que o Android utilizava, né, que eles já disponibilizavam uma classe, você estendia e criava suas operações lá dentro, tinha controle de versão, tinha um monte de coisas, migrations e tal. E aqui a gente não tem, né? Eles tratam isso de uma forma bem superficial. Inclusive no exemplo que a documentação sugere, eles importam o SQLite dentro de um componente do React mesmo e fazem as operações ali dentro e tal. Funciona, né? Só que eu particularmente não acho uma abordagem muito interessante, porque se um dia você precisar mudar o banco, ou seja, você precisou tirar o SQLite e colocar uma solução em nuvem, você vai ter que mexer na aplicação inteira. Então eu vou mostrar para vocês uma alternativa aqui que a gente vai tratar ele como um serviço. Então vamos criar um arquivo ali de service e dentro dele vão ficar os SQLs. Então, para quem usa a nossa aplicação, para o programador que está escrevendo o código, vai ficar mais transparente. Então, se um dia precisar mudar isso, futuramente você tem isso à mão, tá? Então é parecido com aquele modelo que eu usava lá no Java, só que aqui eu vou fazer bem mais resumido, tá? Para a gente não tomar muito tempo, tá? Inclusive, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês esse código aqui, eu não vou sacanear fazer vocês digitarem tudo e vou explicar ele brevemente aqui como que ele funciona, tá? Eu acredito que a partir desse modelo vocês vão conseguir implementar o SQLite nas aplicações de vocês aí, tá certo? A primeira coisa que eu vou mostrar aqui, pessoal, eu só criei uma estrutura de pastas aqui, né? Então dentro do services barra SQLite, que é uma outra pasta, e dentro dela eu coloquei dois arquivos aqui, tá? Isso considerando já que vocês já tenham instalado o SQLite com o Expo, tá? Então sempre lembrar de fazer isso antes. Então, pessoal, é o seguinte, eu criei um arquivo chamado SQLite Database, que nada mais é do que um import do SQLite com uma constante da própria database, tá? Então aqui é um arquivo que ele vai criar lá dentro do diretório da tua aplicação, tá? Então ele simplesmente faz isso, é uma inicialização do banco. Por quê? Depois, quando você for construir as tuas tabelas, eu sugiro você fazer um arquivo para cada uma. Isso fica interessante, né? Fica mais organizado. Então você simplesmente importa o teu database, ele já vai importar aquela instância que está constante, né? Então você não precisa ficar tratando se existem várias constantes, se o banco está aberto, se não está, enfim, você não precisa fazer isso. Você só importa uma vez em cada model, digamos assim, e
a tua aplicação vai ficar inteira conhecendo o SQLite, né? Então aí lá na tua aplicação você simplesmente importa os models, né? Então carro, animais, o que você tiver de tabelas, você só importa a tabela, você não precisa importar o SQLite. Então aqui já começa um divisor em relação ao exemplo da documentação. Eu prefiro fazer assim porque na tua aplicação não fica nenhuma referência ao SQLite. Então, se futuramente você precisar mudar alguma coisa no banco, você pode vir aqui e alterar e o resto da aplicação não vai ter impacto, né? A não ser que você mude parâmetros, né? Daí teria que mudar tudo, certo? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Feita a database, você cria um arquivo JS para cada tabela, para cada model que você queira representar, tá? Então, eu deixei pronto, pessoal, esse arquivo aqui e está bem documentado justamente para evitar confusão aí para frente, porque eu particularmente achei que isso aqui poderia causar confusão. Ele tem muitas callbacks, muitos parâmetros bem críticos ali e tal, né? Funções lambda, uma dentro da outra, né? Então poderia gerar confusão. Então o que eu fiz, pessoal? Eu preparei para vocês aqui um arquivo de exemplo que vocês vão poder modificar conforme vocês quiserem aí futuramente, né? Então vocês vão encontrar assim, ó, comando SQL modificável. É isso aqui que você precisa mexer. O resto é interessante você saber como funciona, mas você não precisa mexer. Então eu deixei grifado aqui já as partes onde seria necessário. Se eu quero mudar essa tabela em vez de carros para ser funcionários, então eu mudo só os SQLs, beleza? O restante do comportamento não precisa. Tem mais um detalhe ainda, pessoal, que isso remete à nossa aula anterior, que eu falei que eu gosto da API de promises, tá? Que você faz um comando assíncrono se comportar como uma promessa e aí você trata ele com then para caso dê certo e com catch para o caso dê errado, tá? Então eu particularmente acho muito interessante a gente fazer assim, porque para quem está usando o teu banco, né, então o programador que está escrevendo a aplicação, ele não precisa nem saber como é que funciona o SQL lá dentro, né? Ele só precisa saber que aquilo é uma promise, que se der certo retorna alguma coisa e se der errado retorna o erro, tá? Então eu fiz já isso, fazendo com que todas as funções aqui do nosso create, update, né? Então eu fiz um CRUD aqui basicamente, todos eles já retornam promises e já está resolvendo, rejeitando no momento certo, enfim, já está tudo configurado, né? A rejeição das promessas ela varia de acordo com cada comando, né? Mas por exemplo, pode acontecer rejeição, né? Erro, caso aconteça algum problema na execução do SQL, então um problema interno lá do SQLite, vamos supor você escreveu insert errado, né, e tal. Então aconteceu um problema interno lá do SQL, né, ele pode rejeitar com o erro, aí o erro aparece no console, ou ainda ele pode rejeitar por outros motivos, né, por exemplo aqui, falhou a inserção, né, por algum motivo, se isso daqui não fosse autoincremento, por exemplo, que você duplicou um ID, né, ou alguma coisa assim, né, quando não tem, eu tento fazer a atualização de um ID que não existe, né? Então eu já deixei todos os erros configurados aqui para vocês, né? Depois vocês podem modificar se vocês quiserem, tá? Mas enfim, pessoal, o que vocês precisam saber é que nós temos aqui, todas elas seguem o mesmo padrão. Nós temos uma promise, que engloba tudo, a operação inteira. Dentro dela nós temos uma transação, isso aqui é igual à documentação. Se vocês olharem a documentação, vai ser igual. Tá? Essa transação ela recebe um lambda cujo parâmetro é o tx, né, que é a própria transação, né, e todas as transações têm um comando SQL, então eu já deixei separado, é aqui que vocês mexem. Tá? Eu já entro em detalhes desse comando SQL. Passado o comando SQL nós temos o resultado, tá? Que aqui ele recebe um parâmetro inicial que é ignorado, então toda vez que vocês enxergarem isso daqui por convenção é um parâmetro ignorado. Tá? Ele nesse caso aqui, é a própria UTX, que ele só repetiria, né? Mas isso a gente ignora, né? Inclusive a documentação faz assim. Tá? E depois nós temos o resultado. Então tudo isso aqui é o resultado da minha operação, certo? Se deu certo, se deu errado, se alguma linha da tabela foi modificada ou não, né? Então aqui eu recebo quantas linhas e no caso do insert o ID que foi gerado, né? Então ele é um auto-increment, ele gera um ID novo e ele devolve. E eu faço o que com isso? Eu resolvo a promessa,
tá? Inicial. Então, se deu certo, eu resolvo a promessa e passo o ID. Então, reparem que a documentação que eu coloquei aqui em cima, ela especifica tudo isso. Vocês não precisam nem saber detalhes desses lambdas e tudo mais, né? Eu só quero que vocês entendam como que eu construí esse objeto aqui, esse método. Mas se vocês lerem a documentação aqui, vocês já vão saber o que ele recebe, que é o parâmetro, e o que ele retorna. E na promise, o que acontece, se deu certo, o que acontece se deu errado. Tá? Então, vocês precisariam saber usar esses métodos que eu passei para vocês. Tá? Agora, o que é interessante nos SQLs? Vocês talvez já tenham visto em outras tecnologias, né? Porque isso aqui é um padrão. Nós criamos a nossa SQL e não passamos os valores direto. Tá? Isso é uma questão de segurança, para evitar que o usuário lá digite uma string e faça um SQL injection. Tá? Então nós passamos interrogação. Sempre que um parâmetro vai ser passado para SQL, você deixa ele com interrogação. E depois você passa um array de parâmetros. Então, por exemplo, o primeiro interrogação é o objeto.brand. O segundo, objeto.model, o terceiro, objeto.hp. Então, assim, ele garante, ele vai fazer algumas verificações com esses parâmetros e garante que não vai ter SQL injection aqui, tá? Então, sempre façam assim, vocês já vão ver que eu deixei pronto, mas quando vocês forem criar as tabelas de vocês ali, então sempre utilizem esse método. Nunca façam concatenação, né? Tipo isso aqui, né? Abrir aqui mais HP mais tal. Isso aqui é um perigo danado, tá? Então não façam isso. Deixem sempre ele com interrogação. Então eu acredito que a explicação dos métodos que eu criei, depois eu exporto todos aqui, né? É basicamente isso, tá? Então tem todos os métodos do CRUD ali e lá na tua aplicação você importa eles como um todo, né? Você importa char, vem todos eles. Então vem o find, vem o create, o find de novo aqui que eu usei para forçar erros, para mostrar para vocês e tal, o update, all. E notem que todos eles têm um then e tem um catch, tá? Isso aqui, em alguns casos, é opcional. Por exemplo, o delete aqui, ó, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, char.remove. Pronto, está resolvido. Ele vai executar o SQL. Só que se acontecer algum erro, eu não vou saber, né? Então vai disparar erro lá no console e provavelmente vai dar um crash na tua aplicação. Então eu acho interessante tratar, né? Fazer o then você precisa em alguns casos, né? Por exemplo, no find aqui, ó. Se você não tiver o then, você não sabe o resultado da busca, né? Só que o caso do erro aqui seria opcional, né? Você poderia tirar. Eu acho interessante manter, tá? Pelo menos para você ver os erros que estão acontecendo, tá? Então eu vou depois passar esse código completo, deixa eu só executar ele para vocês e vou mostrar isso funcionando aqui. Então reparem que, voltando aqui no início, eu tenho um método printChar que só imprime em uma linha, que é isso aqui, né? Ele imprime o objeto em uma linha, só para ficar mais resumido, né? Então aqui tem um exemplo, né? Nós temos o ID, que é gerado lá no banco, automaticamente. Nós temos marca, modelo e HP. Esse aqui é o objeto carro que eu defini. Vocês poderiam definir o que vocês quisessem. Tá? Forçando um erro, para vocês verem como funciona. Se a gente tentar com o banco vazio fazer um find -1 ali, que é um ID que nunca vai existir, na verdade, ele não cai no print aqui, né? Ele vai cair no erro. Então, objeto não encontrado, né? E esse é um daqueles erros que eu defini. Não é erro de SQL. Se fosse erro de SQL, apareceria um erro maior do próprio SQLite, né? E no nosso caso aqui foi o erro que eu defini, tá? Então ele disse que não encontrou o objeto -1. Aí nós criamos alguns objetos e como que se faz isso? Passa um objeto novo pro banco, né? E manda o create. Se der certo, ele retorna o ID do autoincremento, né? Então aqui deu certo, né? 1 e 2, né? Não aconteceu nenhum erro, beleza, né? Criamos dois objetos lá no banco. O find agora funciona. Então se eu der um find 1, ele vai retornar o primeiro carro, né? Então tá aqui, Volkswagen, Brasília, tal e tal. Update, vamos atualizar esse objeto 1. Então vamos mudar para GM Corsa. Ele alterou aqui, né? Inclusive ele retornou a quantidade de objetos alterados, 1, né? Então quem mexe com SQL já vai estar bem familiarizado com esses retornos aí, né? Na sequência eu chamei o all, que é um método que imprime todo o banco.
Então ele imprime toda aquela tabela, né? Então ele imprimiu aqui, ó, o 1, que era a Brasília, agora virou GM Corsa, e o 2, que é o Fusca. Tá? Na sequência eu mandei remover os dois, né? O ID1 e o ID2, ele removeu. E eu só chamei o AL de novo para mostrar para vocês que o AL ele pode voltar vazio, né? Quando o banco não tem nada, ele volta vazio. Tranquilo, pessoal? Então, a grosso modo, assim, a explicação do SQLite seria essa. Depois vocês dão uma analisada, vocês vão precisar fazer o exercício, vocês vão copiar esse arquivo car, vão colar ele aqui, dar o nome que vocês precisarem no exercício e fazer as alterações dos SQLs. Tranquilo? Eu acho interessante também aqui, pessoal, mostrar para vocês como criar novas funções aqui dentro da nossa base, tá? Então eu vou pegar como exemplo aqui, nós temos o find, né, que é um find by ID basicamente, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um segundo find aqui só para mostrar, find by brand, por exemplo, para buscar todos os carros daquela marca, né? Tá? Aqui nós temos um SQL que buscava pelo ID, então select, blá blá blá, where brand. Eu vou usar o like aqui para o caso do usuário cometer algum errinho lá. Então aqui brand. Tá? Então esse comando aqui antes era um find by ID, agora ele faz a busca aproximando o brand. Tá? E o que nós precisamos fazer é o seguinte, o find by ID retorna um só, porque ele é único, né? E o find by brand pode retornar vários. Então eu só vou tirar aqui, para em vez de pegar o primeiro elemento do array, pegar o array inteiro. Tá? Então, object not found, vamos colocar aqui brand igual brand, só para saber que isso aqui foi uma busca por marca. Tá? E sempre que eu faço alguma adição de componentes ou de funções aqui no model, eu tenho que lembrar de exportar ele aqui embaixo. Tá? Então eu criei um novo comando find. Vamos testar ele aqui. Nós temos dois veículos da marca Volkswagen, deixa eu criar um terceiro aqui. Ford Corcel. Vamos mudar aqui só para ficar tudo diferente. Então criamos três veículos e agora deixa eu fazer uma busca por marca aqui só para a gente confirmar que isso funciona. Então brand igual Volkswagen no comentário, né? Find by brand Volkswagen. Então ele deveria retornar todos os Volkswagens. Só vou fazer o seguinte aqui, o print car não imprime array, então isso não funcionaria, né? Então eu vou deixar aqui cars console.log. Tá, então ele vai imprimir o objeto do jeito que ele vem, caso encontre alguma coisa, claro. Tá. Então dando um reload aqui, ele criou o ID 1, 2 e 3, fez o primeiro find lá, que é o find by ID, que retornou a Brasília, depois fez o find by brand, que retornou os dois Volkswagens aqui. Aí a atualização e os outros métodos continuaram iguais. Se a gente mudar para Ford aqui, ele vai retornar só o Ford. Só deixa eu fazer o reload aqui. Tá? Então aqui que começou o nosso código. Agora ele retornou só o Ford, né? Então pessoal, assim que a gente faz novas buscas SQL, ou se vocês precisarem criar mais métodos aqui, né? Então é assim que você edita. Eu vou deixar esse arquivo para vocês bem certinho, documentado aqui. E assim, se a gente encontrar algum erro, alguma coisa, vocês me notificam, a gente atualiza. Mas eu acredito que para vocês entenderem o funcionamento básico do SQLite seria isso. Depois eu termino a documentação aqui para deixar certinho. Beleza, pessoal? Valeu!